Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Números. Sou o professor Anderson e a aula de hoje é sobre equações diofantinas. Vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu vou dar um jantar, eu tenho 90 convidados e as mesas que eu tenho são de 6 lugares, né? Então tenho mesas que cabem 6 pessoas e outras mesas que cabem 4 pessoas. Eu quero é, saber quantas mesas 6 pessoas de 4 pessoas eu preciso colocar nesse salão, né? Para que as 90 pessoas sentem, tá? Só que note que eu quero usar pelo menos uma mesa de cada, tá? Porque senão eu pegava, sei lá, só mesas com 6 pessoas, né? Acho que 15 mesas, né? Acomodaria as 90 pessoas, os 90 convidados. Não, mas eu quero pelo menos uma de cada, tá? Para resolver esse problema, eu vou considerar duas incógnitas aqui, ó. Então, x, para mim, é o número de mesas que eu vou colocar no salão com que acomodam 6 pessoas. E eu vou chamar de y o número de mesas para 4 pessoas. Note que então, se eu pegar todas as mesas com 6 pessoas e contar quantas pessoas sentaram nessas mesas, eu tenho 6x, né? Em cada uma das x mesas eu vou ter 6 pessoas. Mesma coisa, terão 4y pessoas sentadas nas mesas que acomodam 4 pessoas, tá? É, então 6x é o número de pessoas nas mesas para 6 pessoas. E o y é o número de pessoas nas mesas para 4 pessoas. Assim, vamos. O problema consiste em resolver essa equação aqui, ó. 6x mais 4y igual a 90. Por quê? Quantas pessoas terão no salão? Você vai contar quantas pessoas tem sentadas nas mesas para 6 pessoas. 6x vai contar quantas pessoas estarão sentadas nas mesas para 4 pessoas. Vai dar 4y. E a soma, né, dessas duas quantidades tem que dar o total de convidados, né? 90. Então eu preciso encontrar uma solução dessa equação. Só que não é qualquer solução, tá? X e Y devem ser números inteiros, que são quantidade de pessoas, tá? Então, para começar, X e Y tem que ser números inteiros. E, na verdade, devem ser números naturais positivos, tá? Porque aqui tem a condição, né, que pelo menos uma mesa de cada tipo eu tenho que usar. Então, X e Y tem que ser números positivos, inteiros. Isso. Ou seja, aqui X e Y são números naturais não nulos, tá? A gente resolveu um problema tipo esse aqui quando a gente estudou lá a identidade de Bezout. Agora vamos. É, deixa quieta um pouco essa equação por enquanto. Vamos analisar a outra. Note que o máximo divisor comum entre 6 e 4 é 2. Logo, pela identidade
de bizu existem números inteiros x e y tais que 6x mais 4y é igual a 2. Bom, então, ó, compara essas duas equações aqui, ó. 6x mais 4y igual a 90 e 6x mais 4y igual a 2. Elas são bem parecidas, né? E essa aqui, né? Eu sei que ela tem solução, né? Pela, pela identidade bizu. Aí, olha só. Se eu arrumar uma solução para essa equação, eu consigo uma solução para essa. Por quê? Porque o 2 é um divisor do 90. Não. Se eu achar um x0 e um y0 que façam isso, você pega ali e multiplica por 45 dos dois lados. Então, do lado esquerdo eu posso escrever isso como 6 vezes 45x0 mais 4 vezes 45y0. Isso é 45 vezes 2, que dá 90. Então, eu encontro, né, uma solução para a equação que eu tenho aqui em cima. Tá? Então, esse aqui é um resultado que a gente vai ver, que ele fala o seguinte. Essa equação de Diofantina vai ter solução se somente ser essa aqui. Se somente ser esse cara, né, esse 2 divide 90. Note que esse 2 é justamente o máximo divisor comum entre 6 e 4. Então, o resultado a gente vai ver o seguinte. Uma equação de Diofantina desse tipo tem uma solução. E quando eu falo é solução inteira, tá com x e y inteiros, é necessário o suficiente, né? Então, C somente C, o MDC entre os coeficientes aqui, ó, divide o termo independente. Tá? Então, vamos resolver essa equação aqui, ó. Que eu sei que tem solução, né? Por causa da identidade de Bizu. Nós já fizemos isso em um exemplo lá quando a gente estudou a identidade de Bizu, tá? Esse aqui é bem tranquilo, ó. Primeiro vamos calcular o máximo divisor comum dos coeficientes. Então, não sei se vocês lembram, divide 6 por 4. Isso dá 1 e o resto dá 2. Aí divide 4 por 2, isso dá 2 e o resto dá 0, né? Então aqui a gente encontra que o 6 é 4 vezes 1 mais 2. A gente pegava e isolava o resto, né? Então o 2 eu escrevi como 6 vezes 1 mais 4 vezes menos 1, né? Então aqui eu já encontrei, né, uma solução, né, para a equação. Só pega x0, x igual a 1 e y igual a menos 1, né? 6 vezes 1 dá 6, menos 4, 2. Então, uma solução aqui é 1 menos 1, tá? Assim, uma solução para a equação Diofantina 6x mais 4y igual a 2 é x igual a 1 e o y igual a menos 1. Desse modo, então ela pega, faz 4 vezes 6 vezes 1 mais 4 vezes menos 1. Isso é 4 vezes 2, né? Oi, desculpa. 4 não, 45, né?
Aí você fazer aqui, ó, esse 45 você vai distribuir nesses caras aqui, né? Que eu tava pintando com cores diferentes, né? Tá? Isso implica, né? Na verdade é equivalente. Então vai ficar 6 vezes 45 mais 4 vezes menos 45, isso dá 90. Então isso aqui, ó, tá mostrando que 45 e menos 45 é uma solução para essa equação de Diofantina. Assim, x0 igual a 45 e y0 igual a menos 45 é uma solução da equação Diofantina seis x mais 4y igual a 90. Entretanto, essa solução não resolve meu problema. Que eu preciso, para resolver o problema, de uma solução em que o x e y aqui tem que ser naturais, não nulos, tá? E aqui o y é negativo, tá? Então, isso aqui é uma solução que eu encontrei que não serve para resolver esse problema, tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Bom, eu vou definir isso, que é uma equação de Diofantina, o tipo de equação de Diofantina que a gente vai estudar, o que é uma solução de equação de Diofantina. Então, isso aqui a gente vai falar que ela é uma solução particular dessa equação de Diofantina aqui, ó. Tá? A gente vai ver quando uma equação de Diofantina tem solução, tá? É, é quando eu falei aqui, né? Quando o MDC dos coeficientes divide aqui o termo independente. E a gente vai aprender a resolver. E quando eu falo resolver, é encontrar o que a gente chama de solução geral, ou seja, o conjunto de solução. Então, o conjunto de todos os pares x e y que satisfazem a minha equação de Diofantina, tá? A gente vai ver que para encontrar a solução geral, basta encontrar uma solução, tá? Então, a partir de uma solução qualquer, então, por exemplo, eu posso pegar para resolver o problema que eu dei aqui, pegar essa solução e a partir dela construir o conjunto solução, né? Ou seja, o conjunto de todas as soluções. Aí nesse conjunto solução nós vamos procurar uma solução que sirva para resolver esse problema, tá? Ou seja, uma solução com as duas com x e com y naturais não nulos, tá? Bom, então lá. O que é uma equação de Diofantina? Então, uma equação de Diofantina linear é uma equação desse tipo: ax mais by igual a c, em que a, b e c são números inteiros não nulos, tá? Eu vou usar sempre só a expressão equação de Diofantina nesse caso, tá? Então eu vou ter sempre duas incógnitas x e y, tá? Que estão sendo multiplicados por inteiros. E o termo aqui, independente, tem que ser inteiro, não nulo, tá? Também. Então A, B e C, números inteiros são nulos. Então o que é uma solução de uma equação de Diofantina ax mais by igual a c? É um par de números inteiros, isso é importante, tá? As soluções, quando eu falo em solução de equação de Diofantina, eu estou falando solução com números inteiros, tá? Então é um par de inteiros que satisfaz a equação, né? Sejam x0 e y0 inteiros, tais que ax0 mais by0 é igual a c. Tá? Isso é uma solução. Então vamos caracterizar quando que as equações diofantinas têm solução, tá? Bom, é o que eu falei lá em cima no exemplo, né? Pega uma equação diofantina da forma ax mais by igual a c. Ela só vai ter solução quando o máximo divisor comum entre a e b divide c. Vamos provar isso. Então, primeiro,
vou supor que ax mais by igual a c tem solução, tá? Eu quero provar que o máximo divisor comum entre A e B divide C. Eu vou chamar esse MDC de D. Então D é o máximo divisor comum entre A e B. A equação por hipótese tem solução, então eu vou chamar uma solução de x0, y0. Então existem números inteiros x0 e y0 tais que a vezes x0 mais b vezes y0 é igual a c. Sendo D o MDC entre A e B, nós temos que D divide A e D divide B, né? Então D é um divisor comum de A e B. Em particular, ele divide o AX0 mais BY0, né? Se eu pegar múltiplos de A e B e somar, D continua sendo um divisor desse número. Ou seja, D divide C. Tá? Como D é o máximo divisor comum entre A e B, segue em particular que D é um divisor de A e D é um divisor de B. Logo, D divide esse número aqui, AX0 mais BY0. Só que esse AX0 mais BY0 é o C. Então, o D divide C. Que é o que a gente queria, né? O MDC entre A e B, que é o D divide C. Agora vamos fazer a volta. Então, vamos inverter. Vou supor, por hipótese, que o máximo divisor comum entre A e B divide C. E a tese é que a equação AX mais BY igual a C tem solução. Então essa é a parte importante, né? A volta, né? Que no caso eu vou dar uma equação de Diofantina. Antes de procurar a solução, tem que provar que ela tem solução, né? Porque... Então você vai fazer o quê? Vai pegar o MDC entre A e B e vai tentar ver se ele divide C ou não, tá? Então, novamente, seja D o máximo divisor comum entre A e B. Aqui eu aplico o bizu. É basicamente o que a gente fez no exemplo anterior, ó. Pela identidade de bizu, segue que existem números inteiros vou chamar de R e S, tais que AR mais BS é igual a D. Agora vamos usar a hipótese, né? Deixa essa equação aqui quietinha. Por hipótese, nós temos que o D divide C, né? Logo, existe um inteiro K tal que
Czinho é D vezes K. Assim, eu vou pegar então essa equação aqui que eu pintei de verde e vou multiplicar por K dos dois lados. Então, ó, AR mais BS é igual a D. Isso é equivalente a dizer que AR mais BS vezes K é igual a DK. Então aqui se faz distributiva, né, do K, e já vou associar ali do jeito bonitinho. Eu vou chegar aqui A vezes RK mais B vezes SK é igual a C, né? Porque DK é C. Aqui, ó. Tá? Então a gente encontrou uma solução, né? Só pegar x0 como sendo R vezes K e y0 como sendo SK. Logo, x0 igual a RK e y0 igual a SK é uma solução da equação Diofantina AX mais BY igual a C. Ok? Então, gente, se for resolver um exercício, um exemplo, que eu preciso procurar uma solução para uma equação Diofantina ou conjunto de solução todo, primeira coisa, tem que verificar se o MDC entre A e B divide C. Porque se não divide, você já provou que o conjunto de solução é vazio, tá? Então, primeira coisa, você vai ter que provar que divide. E para resolver, a gente vai ter que fazer isso, tá? Você vai ter que calcular, tipo assim, se você esquecer disso, de fazer isso, você vai ter que calcular MDC de qualquer jeito, tá? Porque no modo que a gente vai usar para calcular, para obter uma resolução particular, eu vou precisar do MDC entre A e B, tá? Então, não tem como fugir desse cálculo desse cara aqui, tá? Bom, gente, vamos resolver essa equação de Diofantina aqui, ó. 26x mais 31y igual a 2. Então, vamos lá. Primeiro passo, você vai calcular o máximo divisor comum entre os coeficientes, lineares, né? Entre 26x, entre 26 e 31, tá? Então calcula da maneira que a gente aprendeu lá, né? E eu preciso calcular dessa forma, tá? Não preciso só, tipo, bater o olho, é 1. Eu vou ter que fazer esse cálculo aqui usando esse algoritmo aqui, né? Então a gente bota 31 e 26 no meio. Não preciso resolver assim porque eu preciso de todas as contas possíveis, tá? Todas as divisões aqui. 31 por 6 dá 1. O resto é 5. Divide 26 por 5. Isso dá 5 e o resto dá 1. 5 por 5 dá 5, o resto dá 0. Então o máximo divisor comum é 1, né? Assim, o máximo divisor comum entre 31 e 26 é 1. Bom, isso aqui, se eu bater o olho no 31 e 26, eu sei, né? Porque 31 é primo, né? Mas eu preciso das contas, tá? Como? 1 é... ele divide o 2, né? Divide aqui o termo independente, tá? Segue dessa proposição aqui, ó. Que a equação dada admite solução. Segue que a equação de Diofantina 26x mais 31y igual a 2 admite solução.
Vamos lá, segundo passo. Eu preciso pegar as contas que eu fiz aqui e escrevê-las. Então, lá, 31 é 26 vezes 1 mais 5. Aí, vamos lá. Quociente, eu vou pintar de outra cor, tá? A outra conta é dividir 26 por 5. 26 é 5 vezes 5 mais 1. Então lembra, sempre dá um jeito de marcar quem é o quociente, tá? Tudo que eu tô fazendo uma cor diferente. A última aqui não precisa, tá? A gente dividiu 5 por 1, dá 5, o resto é 0. 5 é 5 vezes 1 mais 0. Essa última aqui, na verdade, eu não preciso, tá? O resto 0 eu não preciso. Então o que você vai fazer com essas contas? Você vai isolar o resto. Mesma maneira que a gente fez lá no... Um exemplo aí na... Uma aula lá que a gente falava de... acho que números relativamente primos. Então, eu vou isolar o 5, mas não vou escrever 5 como 31 menos 26 vezes 1. Esse sinal de menos eu vou jogar no quociente, tá? E esse 31 eu vou colocar ele multiplicando por 1. Então vai ficar 36 vezes 1 mais 26 vezes menos 1. Faz isso para todos. Então, isolo 1. 1 é 26 vezes 1 mais 5 vezes menos 5. Na verdade, depende do sinal que tem aqui na equação de Fantino, né? Mas... Então vamos lá. Não sei se vocês lembram do exemplo que nós fizemos. Agora tem que pegar a partir de baixo para cima, né? Pega a última equação e pega uma anterior, substitui nela e distribui ali até e vai fazendo isso quantas vezes forem necessárias até aparecerem os coeficientes que eu quero, tá? Então esse é o passo 3. Então lá, 1 é 26 vezes 1 mais 5 vezes menos 5. Isso é equivalente. Então, ó, peguei essa última equação. Agora a penúltima tem um 5, né? Então, no lugar desse 5. Aí agora, no lugar do 5 que eu não pintei, eu tenho que tomar cuidado se é esse ou é esse, né? Eu vou sempre pegar um número que eu não pintei e vou trocar usando a equação anterior. Então eu posso trocar esse 5 aqui por 31 vezes 1 mais 26 vezes menos 1, tá? Então isso equivale a dizer que 1 é igual a 26 vezes 1 mais o 5 é 31 vezes 1 mais 26 vezes menos 1. Tudo isso é vezes menos 5, né? Então agora eu faço a distributiva aqui. Então, como eu pintei de roxo, eu vou multiplicar roxo, vai entrar multiplicando roxo, tá? Por isso que eu falei pra vocês marcarem aí os quocientes, tá? Com ou cor diferente, ou faz um traço em cima ou embaixo do número, tá? Pra não ter perigo de errar. Então, 1 é 26 vezes 1, mais 31 vezes menos 5, mais 26 vezes 5. Tá, de novo, ó. O 5 multiplica o menos 1 e multiplica o 1, tá? Você vai fazer ele entrar multiplicando 26 ou 31, não vai dar certo, né? Porque eu preciso que esses coeficientes apareçam. Agora, ó, dá para somar isso com isso, né?
Só que, de novo, eu não vou mexer no coeficiente, né, no 26. Então eu vou deixar isso. Quantos 26 eu tenho, né? 1 mais 5, né? Então é 26 vezes 6. Vou deixar uma forma bonitinha ali. 26 vezes 6. Mais 31 vezes menos 5. Então, ó, eu encontrei uma solução, se eu parar aqui, para a equação de Diofantina 26x mais 31y igual a 1. Note que 1 é justamente a MDC, né? Entre 26 e 1. 26 e 31. Só que a gente quer a equação 26x mais 31y igual a 2. Então você vem aqui e multiplica por 2. Tá? Aí você faz vezes 2 o quê? Os caras você pintou. Os caras estão em roxo, tá? Então, e o 1 também, tá? O 1 agora você multiplica por 2 também. Ou seja, eu multiplicar por 2 os dois lados da equação. Então, eu vou distribuir essa multiplicação de maneira adequada. Então, 2 é 26 vezes 12 mais 31 vezes menos 10. Então, achamos uma solução, né? 12 menos 10. Portanto, uma solução para a equação Diofantina 26x mais 31y igual a 2 é x0 igual a 12 e y0 igual a menos 10. Então, está resolvido o exemplo. Só que note que nós encontramos uma solução, tá? A gente quer encontrar o conjunto. A gente consegue fazer mais quando trabalha com a equação de Diofantina, tá? A gente consegue encontrar todas as soluções dela, tá? Então vamos mostrar agora um resultado que fala como encontrar o conjunto de solução de uma equação de Diofantina a partir de uma solução que eu já tenho, que eu já tenho encontrado, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos provar essa proposição aqui, ó. Vamos pegar uma equação de Diofantina. Ax mais by igual a c. Supõe que ele já possui uma solução particular, que eu vou chamar de particular, x0 e y0. Vamos provar o seguinte, ela tem infinitas soluções, tá? E o conjunto de solução é dessa forma. Então, são os pares, né, da forma x0 mais b sobre dt, y0 menos a sobre dt, em que t varia entre todo o conjunto dos números naturais. Então, vamos lá. Esse d que aparece aqui, ó, dividindo, é o MDC entre a e b. Note que esse cara a gente vai ter que calcular de qualquer forma para provar que a equação de Diofantina tem solução, tá? x0 e y0 são os números, são a x0 e y0 é a solução particular, né, que eu já tenho, que eu preciso partir dela. B e A estão aqui na equação, tá? Então, se eu tenho uma solução particular, eu vou ter o MDC, né, provavelmente. Então você vai montar esse conjunto aqui, ó. É só jogar nessa fórmula, tá? Você vai ter um conjunto de solução. Ou seja, o conjunto formado por todas as soluções da sua equação de Diofantina, tá? Então, nessa proposição, então, a gente está provando o seguinte. Só tem duas possibilidades para uma equação de Diofantina. Ou ela não tem solução, e pela proposição anterior, isso ocorre quando o MDC entre A e B não divide C. E no outro caso, outra possibilidade é que ela tenha infinitas soluções, tá? Que para cada número inteiro que eu jogar aqui, eu vou dar vai sair uma solução para mim, tá? Vamos provar esse resultado aí. Então, ó, quais são as hipóteses? Então, x0 y0 é solução da equação, tá?
AX mais BY igual a C. A tese é que S é o conjunto solução. Esse S aqui também você pode chamar ele de solução geral, tá? Então qual é a solução geral de uma equação de Diofantina? É esse conjunto aí, tá? Deixa eu só ver como é que eu fiz aqui. Então eu tenho que mostrar que todo par de inteiros dessa forma aqui é uma solução, né? Então, ó, vamos provar que todo par de inteiros da forma x0 mais b sobre dt y0 menos a sobre dt é uma solução da equação Diofantina ax mais by igual a c. Antes de provar isso, note que essa fração aqui, ó, b sobre d, ela é um número inteiro, tá? Porque d é o máximo divisor comum entre a e b. Em particular, d divide a e d divide b. Então, essas duas frações aqui são números inteiros, tá? Então, em cada coordenada aqui, ó, eu tenho um número inteiro. Ok? Então, vamos lá, de fato. Bom, isso aqui é fácil. Então, vamos só mostrar que a vezes x0 mais b sobre dt mais b vezes y0 menos a sobre dt, isso aqui tem que dar c. Se eu provar que isso aqui é c, então esse par é uma solução da equação de Diofantina x mais by igual a c. Tá? Então a primeira parte da demonstração é provar isso, tá? Provar que todo par de inteiros dado dessa forma é uma solução da nossa equação de Diofantina. E depois eu vou ter que provar que toda solução que eu pegar é dessa forma para algum inteiro t. Tá? Aqui, ó, t é um número inteiro qualquer. Então, distribui aqui esse azinho aqui. Então, isso aqui vai ficar ax0 mais ab sobre dt mais by0 menos ab sobre dt. AD, BA, né? Tanto faz. Agora vamos lá, ó. Nessas duas parcelas aqui eu tenho um t multiplicando, né? Então posso colocar o t em evidência. Então isso aí eu posso reescrever como ax0 mais by0 mais a sobre ab sobre d menos ba sobre d vezes t. Isso aqui está dentro de parênteses, dá zero, né? AB sobre D e BA sobre D é a mesma coisa. Então, um menos o outro vai dar zero. Então, esse aqui dá zero. Então, o 0t é zero. Então, esse aqui é AX0 mais BY0. Só que esse aqui é C, né?
Porque x0 e y0, por hipótese, é uma solução particular da equação de Diofantina ax mais by igual a c. Então ax0 mais by0 é c. Tá? Então, qualquer inteiro que eu pegar dessa forma é uma solução. Ou seja, para todo inteiro t, esse par de inteiros é uma solução da equação de Diofantina x mais by igual a c, tá? Isso vale independente do t que eu considerar, tá? Só que a proposição fala mais do que isso. Todo inteiro todo par de inteiros dessa forma é uma solução. Agora tem que provar qualquer solução que eu pegar, ele pode ser colocado dessa forma para algum inteiro t. Agora, consideremos uma solução. Então vamos pegar uma solução qualquer, vou chamar de x' y'. Então ela é uma solução da equação de Diofantina ax mais by igual a c. Então isso significa que tanto x' quanto y' são números inteiros, tá? E ax' mais by' é igual a c. Então vamos provar que x', y' é um elemento do conjunto de solução, né? Ou seja, ele cai nesse conjunto. Então existe um número inteiro t, tal que o x' é da forma x0 mais b sobre dt, e o y' é da forma y0 menos a sobre dt. Então vamos lá, com efeito. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, ax' mais by', isso dá c, porque eu estou supondo que x', y' é uma solução. E também ax0 mais by0 também dá c, porque também x0, y0 é uma solução da minha equação de Diofantina, tá? Então faz uma menos a outra e coloca o a e o b em evidência. Então, ó, você pode falar que ax' menos ax0 mais by' menos by0 é igual a zero. Então, ax menos ax0, isso fica by0 menos by'. Então, a vezes x menos x0 é igual a b vezes y0 menos y'. Essa igualdade aqui, vamos deixar ela quieta por enquanto. Só uma observação aqui, ó. Como o máximo divisor comum entre A e B é D, segue aí do corolário 84. É lá naquela aula que a gente falou de números inteiros relativamente primos, tá? Ele fala o seguinte: se eu pegar dividir aqui por D, dividir por D, dividir por D, continua valendo. Ou seja, o MDC entre A sobre D e B sobre D é 1. Ou seja, A sobre D e B sobre D são relativamente primos. São relativamente primos. Então, digamos
que A sobre D é K e B sobre D eu vou chamar de L. A sobre D é o inteiro, porque D divide A. B sobre D também é inteiro, porque D divide B. Tá? Ou seja, K e L são relativamente primos, tá? Antes disso. Ou seja, dizer isso, mas coisa dizer que o A se escreve como KD e o B é LD. Então, logo, aí você volta aqui nessa igualdade. No lugar do A, você troca por KD. No lugar do B, você troca por LD. Então, a gente tem que A. Aqui faltou uma linha, tá, gente? Desculpa aí. Aqui é um X'. A. X' menos X0 é igual a B vezes Y0 menos Y', né? Isso equivale a dizer que KD vezes X' menos X0 é igual a LD vezes Y0 menos Y'. Então aqui, ó, eu posso usar a lei de cancelamento, é todo mundo aqui inteiro, né? E todos inteiros não nulos aí. Que na verdade, se o x' e o y' eu pegar como sendo justamente x0 e y0, não tem graça, né? Porque é só pegar t igual a zero, tá? Então eu tô supondo que eu peguei uma solução que não é a solução que eu já tenho, tá? Então aqui você corta o d dos dois lados. Então k vezes x' menos x0 igual a L y0 menos y'. Então, essa última igualdade nos mostra que, em particular, né, posso dizer que K divide L vezes Y0 menos Y'. Tá? Porque esse cara é um múltiplo inteiro do K. Aí tem um resultado lá que é a proposição 85. Também lá de quando nós estudamos números inteiros relativamente primos. Tá? Como K e L são relativamente primos, e K divide um múltiplo de L, obrigatoriamente K divide isso aqui. Ó. K divide outro fator. Tá? O resultado é assim, se o X divide YZ e o MDC entre X e Y é 1, disso eu posso afirmar que X divide Z. Tá? Isso é verdade para quaisquer X, Y, Z inteiros. Tá? Logo, pela proposição 85, segue que K divide Y0 menos Y'. Donde Y0 menos Y' é o múltiplo do K, né? Então existe um inteiro que eu vou chamar de T, que é o T que vai aparecer lá no conjunto S, tá?
Tal que y0 menos y' é k vezes t. Então vamos fazer umas continhas aqui. Assim, y0 menos y' é k vezes t. Isso equivale a dizer que y' é y0 menos kt, tá? Isolei y', tá? Então soma y dos dois lados e soma menos kt dos dois lados. Só que o k é a sobre d. O verde ficou ruim aqui, né? Então lembrando que o k é a sobre d e o L é B sobre D. Tá? Então isso equivale a dizer que o y' ele é da forma y0 menos A sobre D vezes T, que é o que a gente quer, né? Tá na forma lá das segundas coordenadas e das soluções, do lado do conjunto S, né? y0 menos A sobre dt. Para terminar, eu preciso provar que o x' ele é igual a x0 mais B sobre dt, onde o t é o mesmo que eu fixei aqui, tá? Tá? Aqui, ó, quando eu escolho um t aqui, eu tenho que jogar o mesmo t nas duas coordenadas, tá? Cada vez. Ok? Então, vamos lá. Também. Aí volta nessa igualdade aqui, ó. Então, k vezes x' menos x0 é igual a L vezes y0 menos y'. Só que y0 menos y' é kt, tá? Então aqui eu posso trocar por k vezes t. Então, k vezes x' menos x0 é L vezes k vezes t. Aí você usa a lei do cancelamento de novo, né? Cancela esse k dos dois lados. Então, x' menos x0 é LT. Então, x' é x0 mais LT. Só que o L tá aqui, ó, é B sobre D. Então, x' é da forma x0 mais B sobre D vezes T. Que é o que a gente queria. Então, existe um inteiro T, tal que x' é da forma x0 mais B sobre dt. E o y' é da forma y0 menos A sobre dt. Então, provamos. Todas as soluções de uma equação de Diofantina são dessa forma. Tá? Em que x0 e y0 é uma solução dada. Uma solução previamente conhecida, né? Bom, gente, agora então a gente consegue resolver o primeiro exemplo da aula de hoje, que é aquele da distribuição das mesas de 6 cadeiras e de 4 cadeiras para um jantar de 90 convidados. Tá? É o mesmo exemplo, tá? Agora a gente consegue resolver ele. Então, vamos lá. Sabemos, pelo exemplo 123, que devemos resolver a equação. Devemos resolver. Não. Não é necessariamente resolver a equação, né? Encontrar uma solução particular, né? Devemos encontrar uma solução para uma solução
x0, y0 para a equação Diofantina. Qual que é a equação mesmo? 6x mais 4y igual a 90 com x0 e y0 maiores ou iguais a 1. Então, eu tenho que encontrar uma solução dessa equação com x0 e y0 maiores ou iguais a 1. Mas também, pelo exemplo 123, sabemos que 45 menos 45 é uma solução particular da equação Diofantina seis x mais 4y igual a 90. Então a gente sabe qual é o conjunto de solução, né? Pela proposição que a gente acabou de ver. Logo, o conjunto de solução, ou a solução geral, né? Então S é x0 mais b sobre dt, y0 menos a sobre dt, em que t pertence aos inteiros, tá? Deixa eu só mudar um negócio aqui, ó. Eu preciso de uma solução. Vou trocar o x0, vou deixar o x0 e y0 para solução particular, tá? Então preciso de uma solução xy com x e y positivos. Então sabemos que x0 igual a 45, y0 igual a menos 45 é uma solução particular, né? Lembrando que aqui o D é o MDC, né? Que no caso ali é 2, se não me engano. É o MDC entre 6 e 4. Isso, 6 e 4. Então o S vai ficar 45. O B é 4. Mais 4 meios de T. Y0 é menos 45. O A é 6, né? Menos 6 meios de T. Em que T varia entre todo o conjunto dos números inteiros. Então isso implica que S é o conjunto dos inteiros da forma 45 mais 2t menos 45 menos 3t, em que t pertence aos inteiros. Então, qualquer solução para esse problema é dessa forma para algum inteiro t, tá? Então a gente achou agora a solução geral dessa equação aqui. Para resolver o problema, eu preciso de uma solução, pelo menos, né? Com isso aqui maior que zero e isso aqui também maior que zero, tá? Então, para resolver problema, devemos encontrar t inteiro tal que
45 mais 2t seja maior ou igual a 1 e menos 45 menos 3t seja maior ou igual a 1. Ou seja, agora vamos lá, 45 mais 2t maior ou igual a 1, isso equivale a dizer que 2t tem que ser maior que menos 44. Ou seja, t tem que ser maior que menos 22. Só que tem que satisfazer as duas, né? Agora, menos 45t menos 3t maior ou igual a 1, isso equivale a dizer que menos 3t tem que ser maior ou igual que 46. Isso equivale a dizer, então t tem que ser menor ou igual que menos 46 terços. Isso aqui dá aproximadamente 15 uns quebrados, né? Ou seja, como o t tem que ser inteiro, então o t tem que ser menor ou igual que menos 16, né? Aqui é menos 15, tá? Então, assim, devemos encontrar basta-nos considerar o t entre menos 22 e menos 16. Onde as soluções... Então a gente encontrou 7 soluções, né? Do problema são da forma 45 mais 2t menos 45 menos 3t, em que t é o número inteiro, tá? E ele está entre menos 22 e menos 16. Então, são 7 soluções que a gente consegue encontrar, tá? Então, para cada t, você jogar aqui, você vai obter uma solução. Então, vamos pegar t, x e y. Se o t for menos 22, aqui vai ficar 45 menos 44. Então, x é 1. E o y vai ficar 66 menos 45, que vai dar 21. Aí vai ter samba para todo mundo. Se o t for menos 21, né, é só jogar aqui o t correspondente aqui, ó, nesse par, o resultado vai dar o x, e nesse par o resultado vai dar o y, tá? E o y vai dar 18. Se você jogar menos 20, você vai obter 5 para o x e 15 para o y. Se o t for menos 19, o x dá 7 e o y dá 12. Menos 18, 9, 9. Ou seja, eu posso botar 9 mesas de 6 cadeiras, 9 mesas que acomodam 6 pessoas e 9 mesas que acomodam 4 pessoas.
E assim por diante. Pode ser 11, 6, 13 e 3. Ok? Então, para resolver esse problema aqui, o que você tem que fazer? Montar a equação de Diofantina, encontrar a solução particular. A partir da solução particular, encontra a solução geral. Aí, na solução geral, você procura as soluções que servem para resolver seu problema, tá? Então, são essas 7 aqui que a gente encontra. Vamos lá, gente. Então, ó, o último exemplo da aula de hoje. É, eu quero, então, a solução geral dessa equação. Vamos fazer, então, um exemplo completo, tá? Então, ó, primeiro passo. Vamos calcular o MDC. Entre o 46 e o 5. 43 por 5 dá 8, o resto é 3. 5 dividido por 3 dá 1, o resto é 2. 3 dividido por 2 dá 1 e o resto é 1. 2 dividido por 1 dá 2 e o resto é 0. Então o MDC é 1, né? Então, como 1 divide 250, a equação de Diofantina tem solução. Aí como? A equação de Diofantina 43x mais 5y igual a 250 admite solução. Segundo passo. Você pega, escreve aqui essas contas que você fez e isola os restos, né? Então, 43 é 5 vezes 8 mais 3. Isso equivale a dizer que 3 é 43 vezes 1 mais 5 vezes menos 8. Agora o próximo é 5 por 3. 5 é 3 vezes 1 mais 2, né? Então 2, 5 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. Também fiz 3 dividido por 2. 3 é 2 vezes 1 mais 1. Então isso é equivalente a dizer que 1 é 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. Agora passo 3. Vamos encontrar então a solução particular da equação geral. Então lembra, começa de baixo para cima, né? 1 é 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. Isso é equivalente. Então, vamos lá.
Agora pega a penúltima equação, 2, né? Então no lugar desse 2 aqui em preto, eu troco por 5 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. Então 1, 3 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. Tudo isso vezes menos 1, né? Agora você faz essa distributiva aqui, ó. 1 é 3 vezes 1, mais 5 vezes menos 1, mais 3 vezes 1. Agora eu posso juntar esse cara aqui, né? 1, 3 mais 1, 3, 2, 3, né? Então esse aí é 3 vezes 2, né? Então esse aqui equivale a dizer que 1 é 3 vezes 2, mais 5 vezes menos 1. Então, ó, o 5 já apareceu aqui, ó. Ainda falta usar a última equação aqui de cima para fazer aparecer o 43, tá? Então, vou ter que repetir o processo de novo. Então, no lugar do 3 lá, eu posso trocar por 43 vezes 1, mais 5 vezes menos 8. Então, no lugar desse 3 aqui. Então, vai ficar 43 vezes 1, mais 5 vezes menos 8. Tudo isso vezes 2. Então, vamos lá. Faz a distributiva desse 2. Sempre roxo, multiplica com roxo, né? Então, 1 vai ficar igual a 43 vezes 2, mais 5 vezes menos 16, mais 5 vezes menos 1. Aí você tem quantos 5 aqui, né? Menos 17 5, né? Coloco, usa distributiva, né? Coloco 5 evidência, então ele vai multiplicar menos 16 menos 1, que dá menos 17. Então, 1 é 43 vezes 2, mais 5 vezes menos 17. Tá quase a equação que eu quero, né? Só que eu quero 43x mais 5y igual a 250. Então eu tenho que multiplicar todo o 1, o 2 e o menos 17 por 250. Então isso equivale a dizer que 250 é 43 vezes 500 mais 5 vezes menos 4.250. Então multipliquei os dois lados por 250, tá? Então achamos a solução particular, né? Desse modo, uma solução particular para a equação Diofantina 43x
mais 5y igual a 250 é x0 igual a 500 e y0 igual a menos 4.250. Só que aqui eu quero encontrar a solução geral. Então vou, igual a gente fez no exemplo anterior, né? Então tem que colocar, determinar esse conjunto aqui, tá? Que é o passo 4. Então aqui eu tenho um passo a mais para resolver, né? Então a solução geral da equação Diofantina é, ó, só uma dica. Para encontrar a solução geral, precisa de uma equação, uma solução particular, tá? Então se eu tivesse uma outra solução particular, eu já podia vir direto para esse passo aqui, tá? Se eu tiver uma solução particular que eu bato o olho na equação Diofantina e já acho, tipo nesse exemplo aqui que era... Ah, teve um exemplo anterior lá que era fácil encontrar uma solução, uma solução para a equação Diofantina. Então você não precisa fazer tudo esse passo a passo aqui, tá? É só apresentar a solução, né? Você vai ter que calcular o MDC, tá? Para calcular a solução geral. Mas se eu já tiver uma solução particular, bater o olho e já achar, sorte minha. E daí eu só calculo o MDC e já passo pro quarto passo, tá? Então aquele conjunto S, lembrando, ele é dado assim, ó. x0 mais b sobre dt, y0 menos a sobre dt, em que t é o número inteiro. Lembrando que d é o MDC, né? Então x0 aqui é 500. Então é 500 mais o b 5 e o MDC é 1, né? Então é 5 dividido por 1t. O y0 é menos 4.250. O A é 43 e o D é 1. Faltou um T aqui. Simplificando aqui. Então a solução geral é o conjunto dos pares da forma 500 mais 5t menos 4.250 menos 43t, com t variando no conjunto dos números inteiros. Ok? Então essa aqui é a solução geral dessa equação de Diofantina aqui. Tá? Então assim, é só seguir essa receita de bolo, tá? Encontrar a solução geral. Primeiro calcula o MDC, verifica se ele divide o termo independente aqui da sua equação de Diofantina. Se divide, a equação tem solução. Se não divide, a solução não tem solução, então a solução geral é vazia. Segundo passo, faz essas contas aqui, né? Pega as divisões, isola os restos, tal, bonitinho assim. Terceiro passo, faz aquele que é o, digamos assim, que é o que vai dar trabalho, é esse terceiro passo, né? Pega a equação de baixo para cima, vai substituindo uma na outra, né? E vai isolando tudo que tem que isolar ali. Então no final você vai chegar em uma solução particular. Aí joga no conjunto solução, você encontra ele. Ok? Bom, gente, vou ficando por aqui hoje. A gente se vê na próxima aula, ok? Até lá então.